Graças a paz, irmãos. Mais um dia na nossa campanha de leitura bíblica em um ano. Hoje estaremos lendo os capítulos 27, 28 e 29 do livro do profeta Jeremias. Mais uma vez, quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo e acompanhar a leitura. Capítulo 27 está escrito: No princípio do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: Assim me disse o Senhor: Faze umas prisões e julgos, e pô-los-ás sobre o teu pescoço, e envia-os ao rei de Edom, e ao rei de Moabe, e ao rei dos filhos de Amon, e ao rei de Tiro, e ao rei de Sidom, pela mão dos mensageiros que vêm a Jerusalém, ter com Zedequias, rei de Judá, e lhes darás uma mensagem para seus senhores, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Assim direis a vossos senhores: Eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, pelo meu grande poder e com o meu braço estendido, e a dou àquele que me agrada em meus olhos. E agora eu entreguei todas essas terras na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, e ainda até os animais do campo lhe dei para que o sirvam, e todas as nações o servirão a ele, e a seu filho, e ao filho de seu filho, até que também venha o tempo da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis se servirão dele. E acontecerá que, se alguma nação e reino não servirem o mesmo Nabucodonosor, rei de Babilônia, e não puserem o seu pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia, visitarei com espada e com fome, com peste essa nação, diz o Senhor, até que a consuma pela sua mão. E não deis ouvido aos vossos profetas, e aos vossos adivinhos, e aos vossos sonhos, e aos vossos agoreiros, e aos vossos encantadores, que vos falam, dizendo: Não servireis ao rei de Babilônia, porque mentiras vos profetizam, para vos mandarem para longe da vossa terra, e para que eu vos lance dela e vós pereçais. Mas a nação que meter o seu pescoço sob o jugo do rei de Babilônia, e o servir, eu a deixarei na sua terra, diz o Senhor, e lavá-la-á e habitará nela. E falei com Zedequias, rei de Judá, conforme todas essas palavras, dizendo: Metei os vossos pescoços no jugo do rei de Babilônia, e serviu a ele e ao seu povo, e vivereis. Por que morrereis tu e teu povo à espada, à fome e de peste, como o Senhor disse da gente que não servia ao rei de Babilônia? E não deis ouvido às palavras dos profetas que vos falam, dizendo: Não servireis ao rei de Babilônia, pois vos profetizam mentiras. Porque não os enviei, diz o Senhor, e profetizam falsamente em meu nome, para que eu vos lance fora e pereçais vós e os profetas que vos profetizam. Também falei aos sacerdotes e a todo este povo, dizendo: Assim diz o Senhor: Não deis ouvido às palavras dos vossos profetas, que vos profetizam, dizendo: Eis que os vasos da casa do Senhor cedo voltarão de Babilônia, pois eles vos profetizam mentira. Não lhes deis ouvido. Servi ao rei de Babilônia e vivereis. Por que se tornaria essa cidade em deserto? Porém, se são profetas, e se há palavras do Senhor com eles, orem agora ao Senhor dos Exércitos, para que os vasos que ficaram na casa do Senhor e na casa do rei de Judá e em Jerusalém não vão para a Babilônia. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos acerca das colunas, e do mar, e das bases, e dos restantes dos vasos que ficaram na cidade, os quais Nabucodonosor, rei de Babilônia, não levou quando transportou de Jerusalém para a Babilônia a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, como também a todos os nobres de Jerusalém. Assim, pois, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, acerca dos vasos que ficaram na casa do Senhor e na casa do rei de Judá e em Jerusalém: A Babilônia serão levados, e ali ficarão até o dia em que eu os visitar, diz o Senhor. Então os farei subir e os tornarei a trazer a este lugar. E sucedeu no mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, no ano 4 do mês 5º, que Ananias, filho de Azul, o profeta de Gibeon, me falou na casa do Senhor perante os olhos dos sacerdotes e de todo o povo, dizendo: Assim fala o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, dizendo: Eu quebrei o jugo do rei de Babilônia.
Depois de passados 2 anos completos, eu tornarei a trazer a este lugar todos os vasos da casa do Senhor, que deste lugar tomou Nabucodonosor, rei de Babilônia, levando-os para a Babilônia. Também a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e a todos os do cativeiro de Judá, que entraram em Babilônia, eu tornarei a trazer a este lugar, diz o Senhor, porque quebrarei o jugo do rei de Babilônia. Então falou Jeremias, o profeta, a Ananias, o profeta, aos olhos dos sacerdotes e aos olhos de todo o povo que estava na casa do Senhor. Disse, pois, Jeremias, o profeta: Amém. Assim faça o Senhor. O Senhor confirme as tuas palavras com que profetizastes, e torne ele a trazer os vasos da casa do Senhor e todos os dos cativeiros de Babilônia a este lugar. Mas ouve agora essa palavra que eu falo aos teus ouvidos e aos ouvidos de todo o povo. Os profetas que houve antes de mim, antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram contra muitas terras e contra grandes reinos, guerra e mal e peste. O profeta que profetizar paz, quando se cumpra a palavra desse profeta, será conhecido por aquele a quem o Senhor na verdade enviou. Então Ananias, o profeta, tomou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e o quebrou. E falou Ananias aos olhos de todo o povo, dizendo: Assim diz o Senhor, assim quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei de Babilônia, depois de passados 2 anos completos, de sobre o pescoço de todas as nações. E Jeremias, o profeta, se foi seu caminho. Mas veio a palavra do Senhor a Jeremias, depois que Ananias, o profeta, quebrou o jugo de sobre o pescoço do profeta Jeremias, dizendo: Vai e fala a Ananias, dizendo: Assim disse o Senhor, jugos de madeira quebrastes, mas em vez deles farás jugos de ferro. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas essas nações, para servirem a Nabucodonosor, rei de Babilônia, e servi-lo-ão, e até os animais do campo lhe dei. E disse Jeremias, o profeta, a Ananias, o profeta: Ouve agora, Ananias, não te enviou o Senhor, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentiras. Pelo que assim diz o Senhor: Eis que te lançarei de sobre a face da terra. Este ano morrerás, porque falastes em rebeldia contra o Senhor. E morreu Ananias, o profeta, no mesmo ano, no 7º mês. E estas são as palavras da carta de Jeremias, o profeta, que Jeremias, o profeta, enviou a Jerusalém, ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes e aos profetas, e a todo o povo que Nabucodonosor havia transportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram o rei Jeconias e a rainha, os eunucos e os príncipes de Judá e Jerusalém, e os carpinteiros e ferreiros de Jerusalém, pela mão de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado a Babilônia, Nabucodonosor, rei de Babilônia, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia: Edificai casas e habitai-as, e plantai jardins e comei o seu fruto. Tomai mulheres e gerais filhos e filhas, e tomai mulheres para os vossos filhos, e dai as vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos ali, e não vos diminuais. E procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor, porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos em Babilônia vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar, porque eu bem sei que pensamentos eu penso de vós, diz o Senhor,
pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor. E farei voltar os vossos cativos, congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Porque dizeis, o Senhor nos levantou profeta em Babilônia, porque assim diz o Senhor a respeito do rei que se assenta no trono de Davi e de todo o povo que habita nessa cidade, vossos irmãos que não saíram convosco para cativeiro, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que enviarei entre eles a espada, a fome, a peste, e falo-lhes-ei como a figos podres que não se podem comer, de maus que são, e persegui-los-ei com a espada, com fome, com a peste, dá-los-ei para andarem de um lado para outro entre todos os reinos da terra, e para serem uma maldição e um espanto, e um assobio e um opróbrio entre todas as nações para onde os tiver lançado, porquanto não deram ouvidos às minhas palavras, diz o Senhor, enviando-lhes eu os meus servos, os profetas, madrugando e enviando, mas vós não escutastes, diz o Senhor. Vós, pois, ouvi a palavra do Senhor, todos os do cativeiro, que enviei de Jerusalém para a Babilônia. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, acerca de Acabe, filho de Colaías, e de Zedequias, filho de Maasés, que vos profetizam falsamente em meu nome, eis que os entregarei na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e ele os ferirá diante dos vossos olhos. E tomarão deles uma maldição todos os transportados de Judá, que estão em Babilônia, dizendo, o Senhor te faça como Zedequias e como Acabe, os quais o rei de Babilônia assou no fogo. Porquanto fizeram loucura em Israel, e cometeram adultério com as mulheres dos seus companheiros, e anunciaram falsamente em meu nome palavras que não lhes mandei dizer. E eu sei, e sou testemunha disso, diz o Senhor. E a Semaías, o Neelamita, falará dizendo, assim fala o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, dizendo, porquanto tu enviastes no teu nome cartas a todo o povo que está em Jerusalém, como também a Sofonias, filho de Maasés, o sacerdote, e a todos os sacerdotes, dizendo, o Senhor te pôs por sacerdote em lugar de Joiada, o sacerdote para que sejas encarregado da casa do Senhor sobre todo homem obsesso e que profetiza, para lançares na prisão e no tronco. Agora, pois, por que não repreendestes a Jeremias, o anatolita, que vos profetiza? Por que isso nos mandou dizer para a Babilônia? O cativeiro muito há de durar, edificai casas e habitai-as, e plantai jardins e comei do seu fruto, e lera Sofonias, o sacerdote, esta curta carta aos ouvidos de Jeremias, o profeta, e veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo, manda todos os do cativeiro, dizendo, assim diz o Senhor acerca de Semaías, o Neelamita, porquanto Semaías vos profetizou, e eu não o enviei, e vos fez confiar em mentiras. Portanto, assim diz o Senhor, eis que visitarei a Semaías, o Neelamita, e a sua descendência. Ele não terá ninguém que habite entre este povo, e não haverá o bem que hei de fazer ao meu povo, diz o Senhor, porquanto falou em rebelião contra o Senhor. Então terminamos a nossa leitura de hoje. Amanhã, se Deus assim permitir, estaremos lendo capítulo 30, 31 e 32 do livro do profeta Jeremias. Então até amanhã, que Deus te abençoe.